Oi pessoal, então a gente chegou no nosso 9º mês da aplicação da fórmula mágica para bater o mercado. Para quem está chegando agora, eu estou fazendo uma carteira real, então estou fazendo aquisições todo mês de uma ação sendo selecionada através da fórmula desse livro. O que essa fórmula diz para a gente? Que a gente deve comprar as empresas com o menor EV por EBIT e o maior ROIC. Então a empresa que tiver a melhor combinação entre um baixo EV por EBIT e um alto ROIC é a empresa que deve ser selecionada. Nesse vídeo, nesse mês, eu tenho alguns recados para dar, na verdade, que aconteceram algumas mudanças que são alterações que não são frequentes, não são comuns. Bom, primeiro a gente recebeu um dividendo da Cristal Pigmentos, da CRPG5, um dividendo de R$ 12,79 no dia 10 de junho. Então eu já acrescentei esse dividendo aqui na planilha. E a gente teve uma troca de códigos. A Batistella, que foi a nossa compra do último mês, trocou o código de negociação na bolsa e a GPC também trocou o código de negociação na bolsa. Então são coisas que são incomuns, são alterações que não são tão frequentes, mas aconteceram duas nesse mês com ações que a gente tem na carteira. Então vamos para a tela aqui que eu quero mostrar para vocês como que está performando a carteira e depois a gente vai fazer a nossa compra desse mês. Então beleza, olhando aqui ação por ação, a gente tem a PLPL, que até o mês passado estava caindo 6,3% e agora está caindo 0,94%, então ela apresentou uma recuperação. A Forja Taurus, que é a de armas, ela está caindo agora 0,64%. Até o mês passado ela estava com retorno positivo de 2%, então ela teve uma queda. A CSN Mineração, ela está aqui com uma valorização de 14,51%. Até o mês passado ela estava 13,3%. Então ela teve uma pequena subida basicamente de 1% de um mês para o outro. A Marfrig agora está subindo 28% e até o mês passado ela estava subindo 21%. Então teve uma valorização bem significativa aqui. A EPAR é o novo código da Batistella. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui a dificuldade que foi para descobrir qual que era esse novo código de negociação da empresa. Então a compra do mês passado da Batistella agora está sendo negociada com o código EPAR. Hoje ela está tendo uma queda bem significativa aqui de 5,8%. A gente comprou ela 12,42, foi numa sexta-feira. Logo na segunda-feira seguinte eu vi uma valorização de 20% nela e ela subiu 39% desde a nossa compra. Uma valorização também bem expressiva. A Eternit está aqui com uma valorização de 120%. Até o mês passado ela estava com 141%, então esse mês ela teve uma queda bem forte. A DEXP3 é uma das outras que trocou o código, é a antiga GPCP3. Daqui a pouco eu vou mostrar também no site deles para vocês essa alteração do código aqui. Ela está com uma variação aqui praticamente de 174% e até mês passado ela estava com 110%, então foi uma valorização muito expressiva no último mês. Assim como a Cristal Pigmentos, a Tronox, agora ela ultrapassou a barreira dos 200%, foi a primeira empresa nossa aí a ultrapassar essa barreira de valorização de 200%, até mês passado ela estava valorizando aí 143%, então de longe a nossa valorização mais significativa, essa empresa que a gente comprou ela em dezembro de 2020. O que eu queria mostrar para vocês aqui com relação à troca de código da Batistella. Eu abri a planilha hoje aqui um pouco antes de começar a gravar o vídeo e não entendi por que nem ela e nem a GPC estavam carregando a cotação. Mas realmente eu fui fazer essa pesquisa e vi que elas trocaram de código. Eu abri o site da Batistella aqui, eu deixei até aberto para vocês verem. Eu achei aqui, dentro de investidores, eu procurei em documentos, e não, a empresa não fala nada. É interessante aqui que o RI da empresa não fala sobre essa mudança de código. Tem a convocação da Assembleia Geral, tem os resultados do primeiro trimestre, mas lugar nenhum fala sobre essa mudança de código. Eu tive que abrir a CVM, fiquei procurando documentos dentro da CVM e descobri que ela mudou o nome agora para Embipar. Então aqui fala que é Embipar Participações, Sociedade de Capital Aberto, blá 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 blá. Aqui, ó, as ações da companhia serão negociadas na bolsa sob o novo nome de pregão, qual seja Embipar SA, em substituição ao antigo nome Batistella, e sobre o novo código de negociação EPAR, em substituição ao código BTTL. Então eu abri o site da empresa aqui, o site não fala nada, achei muito estranho isso. E eu abri o site novo aqui porque no rodapé tem um site, embipar.com.br. Eu abri esse site aqui, só jogaram umas fotos, então um site padrão, não tem endereço, não tem telefone, não tem nada. Eu achei muito estranho essa falta de comunicação entre a empresa e o acionista. No home broker o código foi atualizado, mas me parece que faltou um pouco de conversa entre a empresa e os investidores.
No caso da GPC, eu deixei o site aberto aqui para vocês verem, ela mudou o nome para Dexus. Só que logo que você abre, se você procurar GPC no Google, você já percebe aqui, GPC Par agora é Dexus. Então você entra no site, já está tudo aqui, está bem fácil. Quando você abre, já tem aqui GPC Participações agora é Dexus, fala o novo ticker de negociação na bolsa. Então pelo menos aqui a gente percebe uma proximidade, um cuidado bem maior com o acionista. Mas beleza, voltando para a carteira aqui, hoje a bolsa está tendo uma pequena queda. Eu investi até agora R$ 8.235 praticamente e estou com R$ 14.130 praticamente aqui arredondando, e eu estou com uma rentabilidade de quase 72% nessa carteira. Então a gente já passou por todas as empresas aqui, acho que a gente pode ir para a compra desse mês. Então estou com o site Status Invest aberto, vou aqui em ações, busca avançada. Beleza, vou dar um pouquinho de zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, assim como nos outros vídeos, eu vou colocar as empresas só que tem um ROIC positivo. Então, vou colocar um valor bem pequeno aqui para ele ficar positivo. As empresas que tem um VPA positivo, ou seja, ela tem que valer mais do que ela deve, o valor de patrimônio líquido dela deve ser positivo. Então, cadê o VPA aqui? E uma liquidez pelo menos de R$100 mil por dia para a gente conseguir realmente negociar essa ação. Eu vou manter esse valor de R$100 mil porque a gente começou a fazer a fórmula com R$100 mil, mas eu já percebi que esse é um valor muito baixo. Talvez se eu estivesse começando agora a fazer a aplicação da fórmula, eu escolheria uma liquidez mais alta. Para quem assistiu o último vídeo, deve ter reparado que quando eu fui comprar a Batistella, a empresa, apesar de ter uma liquidez maior que R$100 mil, a gente não conseguiu fazer a compra no lote fracionário. Eu tive que fazer a compra da empresa no lote integral. Por isso que se a gente voltar na planilha aqui, vocês reparem que o valor que eu investi nela foi um pouquinho mais aqui em compras e vendas. Eu investi nela R$ 1.242, porque eu tive que fazer a compra do lote integral pela falta de liquidez do lote fracionário. Então talvez, se você estiver pensando em aplicar, aí talvez valha a pena colocar uma liquidez aqui um pouco mais alta, talvez 500 mil ou R$1 milhão por dia. Mas eu vou seguir com essa liquidez porque foi como a gente começou os vídeos. Então vamos baixar a planilha aqui. Só lembrando, a gente não pode comprar empresas financeiras, empresas puramente financeiras, empresas de setores de concessão pública. Então a gente tem algumas empresas que a gente tem que pular. Então vamos deixar aqui só o EV por EBIT e o ROIC. Deixa eu apagar todo o resto aqui sem nem olhar. Opa, o preço apaga também. E vamos colocar a ordenação aqui. Então a gente vai fazer a ordem do EV por EBIT e a ordem do ROIC e a soma dos dois. Então vou colocar um filtro aqui para ficar fácil de ordenar. Vamos lá, o EV por EBIT, quanto menor, melhor. Então a empresa que tiver o menor, quem tiver o ROIC maior, recebe as notas mais altas. E a empresa que vai ficar em primeiro lugar é a que tiver a maior soma. Só lembrando que, se for o caso, a gente tem que ignorar algumas empresas. Se forem do setor de concessão pública ou empresas puramente financeiras, bancos, seguradoras, empresas de pontos de cartão. Pessoal, então indo para o site Status Invest aqui, já deixei a empresa aberta, já comecei a dar uma olhada nela aqui. Então é a Metalúrgica Rio Sulense. É uma empresa, é bem interessante a gente já ver aqui que, apesar da liquidez dela, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom para ficar melhor para vocês verem. Ela tem uma liquidez aqui de R$420 mil por dia, mas reparem que ela não tem negociação. Se eu colocar aqui hoje, ela não teve negociação, então não tem preço nela. Nos últimos 5 dias ela teve só 3 negócios que ocorreram no dia, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 15 de junho, no dia 9 teve um negócio, no dia 11 teve um negócio e também outro negócio no dia 11. Então é uma empresa assim que, apesar do valor de liquidez aqui, ela realmente não tem liquidez. Mas vamos passar aqui, eu vou passar direto com vocês para o lucro líquido, porque é um valor que me estranhou. Eu estava vendo aqui o lucro anual, então de receitas e lucros, a receita realmente bem crescente da empresa, só que o lucro caindo. Então, para entender o que estava acontecendo aqui, eu abri o resultado trimestral e, se a gente ver, teve uma disparada muito grande no lucro. Então, eu fiquei desconfiado desse resultado aqui da empresa e eu abri o site da companhia para tentar entender o que estava acontecendo. Então, ela não tem um site assim também muito amigável, não tem os press release, mas dentro do ITR da empresa, se vocês forem correndo, vocês abrirem e forem correndo aqui, ela tem um relatório que ela faz um comentário que mostra os principais pontos da receita. Então eu fui descendo aqui o relatório, dando uma lida, e a empresa teve uma receita não recorrente aqui. Então a empresa empreendeu esforços para adequação do endividamento através da negociação de créditos. Então a empresa recebeu um não recorrente, porque quando ela faz uma renegociação de dívidas, acaba que isso aí entra no balanço como um recebimento.
Então por isso que o lucro da empresa disparou. Se vocês repararem aqui, eu estava dando uma olhada aqui em cima na demonstração de resultado da empresa, e vocês reparem que realmente ela teve um aumento da receita, ela teve mais ou menos um aumento proporcional aí nos custos, só que se a gente for batendo linha a linha aqui, reparem que ela teve um lucro de 41 milhões no resultado financeiro, sendo que até ano passado ela tinha prejuízo financeiro. Então na verdade esse lucro aqui é muito por conta dessa renegociação de dívidas. Então é um lucro não recorrente. Pelas recomendações aí do livro, da Fórmula Mágica do autor, a gente deve ignorar empresas que tenham lucros não recorrentes, que façam com que a empresa entre ali para o rol de empresas por causa disso aí. Já aconteceu isso alguns meses para trás com a construtora Cyrela também. Ela teve um lucro não recorrente que acabou colocando ela dentro da nossa lista. Dando sequência na nossa lista aqui, CEBR é a SEB, Centrais Elétricas de Brasília, então por ser uma empresa aí de um setor de concessão pública, a gente pula. A UIS é uma corretora de seguros, então é uma empresa puramente financeira, a gente vai pular ela também. TASA é a Forja Taurus, que já está na nossa lista. A Eternit também eu já fiz compra dela, ela também está na nossa carteira. A Marfrig está na nossa carteira. CSN Mineração já está na nossa carteira. A Cyrela, eu acabei de comentar dela que a Cyrela foi uma empresa que teve um lucro não recorrente, então a gente não vai fazer a aquisição dela, a gente já pulou ela alguns meses atrás. Transmissão Paulista é uma empresa aí também de concessão pública, concessão de energia, então pula. Batistella já está na nossa lista, então vamos pular ela também. Taesa e Alupar são empresas aí transmissoras de energia. Então chegamos aí na Unip, que é a Unipar Carbocloro, é uma empresa fabricante de cloro, de soda, ela fabrica também PVC e insumos para fabricação de PVC. Então vamos dar uma olhada aqui no status invest na empresa Unipar Carbocloro, Unip 3. Se tiver uma liquidez boa, a gente pode comprar 3, senão a gente compra, ela tem preferencial também. A liquidez é muito alta, a liquidez de 9 milhões de reais por dia, então é super tranquilo ser sócio. Se a gente for abrir aqui na negociação, são várias negociações feitas ao longo do dia. Bom, ela já teve uma valorização nos últimos 12 meses, uma valorização muito significativa aí de 270%. Então foi um foguete aqui, se a gente for pegar aí desde da queda do Covid um pouco depois, ela sai da casa dos R$28 para praticamente R$100 agora, então foi uma disparada. Mais uma empresa que a gente está entrando aí, a empresa já subiu bastante, estou achando que a gente vai acabar entrando nela. Olhando os números da empresa, ela não tem dívida, então ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida, a gente pode até conferir esse valor aqui. Ela tem uma dívida de 500 milhões de reais, só que tem R$1 bilhão em caixa, então ela tem sobrando 490 milhões de reais, que é um dado muito bom. A margem líquida dela é de 16%, é uma margem muito boa, um ROI muito bom também. Liquidez corrente, que é a capacidade de pagar as dívidas de curto prazo aí, esse indicador é ideal que seja maior que 1, está praticamente 2 aqui. Então uma empresa que realmente é uma empresa bem redonda. Dando uma olhada no PL dela aqui, ela está sendo negociada a um PL alto pelo histórico dela, chegou a ser negociada aqui a 5, 6, 7 de PL, chegou a bater 17 aqui, 18 em 2019, caiu e agora está aqui em 12,79. A média dela aqui está em 14,62 porque esse número aqui realmente é muito alto. Mas se a gente for pegar aqui, ela era negociada sempre abaixo de um PL de 10. E ela está com PL de 12,74, aqui é um PL alto, mas não é nada assustador, não é um valor muito alto. Vamos dar uma olhada no lucro da empresa aqui. Então vamos colocar num prazo mais longo para a gente dar uma olhada. É uma empresa que até uns anos atrás era meio sobe e desce, se a gente for olhar só os lucros aqui. Saiu de um prejuízo, ficou meio mais ou menos 0 a 0, um lucro, diminuiu o lucro. Não é aquela curva de lucros também que cresce aos olhos, que chama muita atenção. Vamos dar uma olhada no trimestral aqui. Aqui provavelmente ela teve um recorrente, não recorrente, mas isso já é coisa bem do passado. Aqui, no quarto trimestre de 2019, ela teve uma subida, depois uma queda bem forte no primeiro trimestre de 2020 e vem se recuperando, não parece ter nenhum não recorrente. A gente pode dar uma olhada aqui nos resultados trimestrais dela para ver se tem algo estranho. Deixa eu tirar a análise horizontal aqui, vamos bater o olho a gente aqui mesmo. A receita vem aumentando ao longo do tempo, os custos também vem aumentando em mais ou menos proporcional, então não tem nada estranho aqui, o lucro crescendo bem equivalente aí ao crescimento da receita. As despesas operacionais diminuíram um pouco, mas isso também não é nada que está chamando muita atenção. O EBITDA subiu, a amortização foi a mesma do primeiro trimestre agora do quarto trimestre de 2020. Como o EBITDA subiu e a amortização foi estável, o EBIT também subiu. Não teve resultado na operacional,
ela teve um resultado não financeiro negativo, que era o normal dela aqui na verdade. Aqui que ela teve um resultado positivo, mas não é nada assim, também não são grandes números que chamam muita atenção. E então o lucro, depois ela pagou os impostos, aqui tudo dentro do normal, e o lucro líquido dela aí foi de 280 milhões de reais. Se a gente quiser dar uma corrida de olho aqui também no relatório da empresa, pode. Procurei aqui não recorrentes, eu não achei nada, realmente nada que chamasse atenção, e eu acho que essa então é a compra do nosso mês. A gente vai fazer a compra da Unip 3, Unipar Carbocloro. Então vamos para a tela do celular aqui para a gente fazer essa compra juntos. Então eu estou com o aplicativo do Banco Inter aberto aqui, vamos em Home Broker. Aqui embaixo aqui, vamos em operar. Eu tinha até deixado a Batistela aqui, quando eu vi que não estava puxando no Google, eu abri aqui para ver e apareceu esse suspenso em cima. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, até coloquei a Ambev aqui para ver se era algum problema. Estava acontecendo com a bolsa, porque na sexta-feira passada agora a bolsa teve um problema nas negociações, mas parece que realmente não foi o caso. Então a gente vai fazer uma compra de Unip 3. Na verdade o lote dela está dando um valor muito alto, né? O lote está dando 10 mil reais, a gente vai fazer uma compra no fracionário então de 10 unidades. Ela tem negociação no fracionário, uma negociação que não é muito boa, né? Vamos dar uma olhada aqui se a Unip 5 tem uma liquidez melhor. A Unip 5 tem uma liquidez pior do que a Unip 3, então vamos continuar na Unip 3 aqui. Então voltando para a tela do celular, vamos fazer essa compra aqui e daqui a pouco eu olho por quanto que saiu esse valor. Então beleza, a compra foi efetuada, eu vou abrir aqui os detalhes para a gente ver qual foi o preço. Então ele executou uma ação a R$ 99,55 e mais 9 ações a R$ 99,76. Eu vou lançar isso aqui como duas compras na planilha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então a compra desse mês foi a Unipar Carbocloro. E é isso, qualquer dúvida que vocês tenham ficado, eu estou à disposição. Podem mandar um comentário aqui no YouTube ou um direct no Instagram que eu tento responder todo mundo. E até o próximo vídeo. Um abraço.